Bom dia, pessoal. Agora nós vamos fazer a correção da atividade 7. Né? Então, atividade 7 em correção. Sabendo-se que o cosseno de alfa mede 96, 0,96, calcule a medida x do lado maior deste triângulo. Bem, então vamos lá. A figura dada é essa daqui. Esse é o ângulo alfa. Além do ângulo alfa, eu tenho aqui a medida de 15 metros. E quero saber a medida desse segmento aqui, sabendo que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Bem, então eu tenho que, como informação, né, para essa questão, que o cosseno de alfa é 0,96. Né? Bem, tudo aí na questão. O que eu vou ter que fazer? Ele me deu o cosseno, então provavelmente eu vou utilizá-lo, mas eu vou observar. Isso aqui é cateto porque forma o ângulo de 90 graus. Esse lado aqui não forma, é a hipotenusa. Agora, esse cateto está formando junto com a hipotenusa o ângulo alfa? Sim. Então esse cateto é cateto adjacente. E o que nós vamos usar é justamente o cosseno. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nós vamos ter aqui que o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que mede 15 metros, sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa não é igual a 0,96? O cosseno de alfa não é igual a 15 sobre 5? Então significa dizer que 0,96 é igual a 15 sobre x. Né? Vou fazer a multiplicação cruzada dos termos. Posso interpretar como aqui tivesse o número 1. Né? E aí eu terei 0,96x igual a 15. Ou seja, x igual a 15 dividido por 0,96. Né? Bem, vamos fazer aqui 15 dividido por 0,96. Só posso dividir com a mesma quantidade de casas decimais. Né? Bem, 150 dá 1, sobra 44. Né? Não, minto. 54. Boto mais um zero. 5. Né? Vezes 96 dá 480. Né? 480 para chegar a 554 dá 480 para chegar a 540, desculpa, dá 60. 0, né? Bem, 600. Acredito que seja 6, né? Bem, nós vimos que 5 vezes 96 dá 480. 480 com mais 96 dá 576, né? Então é 6,576 para chegar a 600, faltam 24. 0, né? 2. 2 vezes 96 dá 192. 192 para chegar a 240, 48. Acrescentei o zero, né? 5 vezes 96, 480, para 480, nada. Então significa dizer que nesse caso o valor de x é 15,625 metros. Ok? Beleza? Tá feita aí a número 1. Né? Vamos agora a número 2. Analise a figura abaixo e encontre a medida de y. Em seguida, calcule também a medida de x da parede, dados os valores tangente de alfa igual a 0,83. Né? Bem, vamos lá. Eu tenho aqui, a figura é a seguinte. Essa é a minha figura. Né? Beleza? Para análise.
Aí aqui está dado o ângulo alfa, eu quero saber esse valor aqui, y. Sei que esse pedaço aqui mede 3 metros e sei que essa altura aqui, ó, mede, vou colocar aqui não vou colocar aqui dentro mesmo, mede 1 metro, né? E eu quero saber y e x. Bem, ele me deu a tangente, né? Foi o único valor que ele me deu na questão aí. Tá dito que a tangente de alfa é igual a 0,83. Bem, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, olha só, com relação a esse triângulo menor aqui, esse 1 metro é o cateto oposto e esse y é o cateto adjacente, né? Então, fazendo que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente de alfa é 1 sobre y, né? Ou seja, 0,83 é igual a 1 sobre y, né? Aí, ó, fazendo a multiplicação cruzada, 0,83y é igual a 1, y é igual a 1 sobre 0,83, né? Ok? Bem, eu posso fazer essa divisão aqui, eu posso responder apenas na forma de fração, né? Colocando na forma de fração, y é igual a 183 avos, né? Eu multipliquei por 100 embaixo e por 100 em cima para tirar o número decimal. Bem, esse é o valor de y que eu posso deixar mais para frente para resolver, né? Ou então, posso até fazer também que vai dar uma dízima periódica, né? Isso aqui seria aproximadamente 1,2. Posso trabalhar com 1,2 ou não, né? Agora, mantendo isso aqui, eu posso me utilizar do que está aqui. Eu já sei agora que para calcular o x, eu vou ter que considerar todo esse lado como sendo o cateto adjacente para esse x ser o cateto oposto. Bem, quanto mede esse lado? Olha só, tangente de alfa, agora no segundo momento é cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Ou eu boto 183 ou 1,2 mais 3,4, ou seja, mais 3, o que dá 4,2, né? Então significa dizer que 0,83 é igual a x sobre 4,2, né? E aí, ó, o mesmo passo. Multiplicação cruzada, né? X é igual ao produto, né? Que nós vamos ver aí. 4,2 vezes 0,83, né? Então x vai ser igual a aproximadamente 3,486, vou aproximar aqui, 3,5 metros, né? Esse é o valor de x aí na questão, ok? Bem, continuando o exercício, nós vamos agora para o exercício número 3. Analise o triângulo abaixo e calcule cada valor pedido, né? Bem, vamos lá. Primeiro o triângulo dado, né?
13, 12 e 5. Né? Aqui ele marcou em verde o ângulo alfa e aqui ele marcou em vermelho o ângulo beta. Né? Bem, primeiro eu vou calcular seno, cosseno e tangente de alfa. Com relação ao ângulo alfa, que está marcado em preto, isso aqui é cateto adjacente, isso aqui é cateto oposto e isso aqui a hipotenusa. Então vamos lá. Na letra A, o cálculo é o seno de alfa. Quem é seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. 12/13. Né? Quem é cosseno de alfa? Que é o que está na letra B. Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. 5/13. E por fim, tangente de alfa, que é a letra C, né? Letra C, tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. 12/5, que eu posso escrever também como sendo 2,4, né, pessoal? Aqui eu não fiz porque vai dar dízimo, então melhor deixar na fração. Bem, por outro lado, ele pede agora o seno, o cosseno e a tangente de beta, né? Então, olha só, o ângulo beta está marcado em vermelho. Esse cateto aqui com relação a beta é cateto adjacente. Esse cateto com relação a beta é cateto oposto. A única coisa que se mantém igual em qualquer um dos casos é justamente a hipotenusa. Então, olha só, agora vamos lá, na letra D. Eu quero agora o seno de beta. Seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. E por fim, a tangente de beta, cateto com relação a beta, oposto sobre cateto adjacente. Com isso, nós observamos que o que é seno de alfa é cosseno de beta. O que é cosseno de alfa é seno de beta. E a relação das tangentes é o contrário, né? Beleza? Bem, continuando aí, no número 4, nós temos aí, né, número 4, em um triângulo ABC retângulo, em A o valor da hipotenusa é 20 centímetros e o seno no vértice B é 4/5. Determine a B e a C. Bem, vamos lá. Né? Primeiro de tudo, visualizar a questão para entender o que eu tenho que calcular. Né? Vamos lá. Em um triângulo retângulo, né? Em A, o valor da hipotenusa é 20 centímetros. Aqui está C, aqui está B, e a única informação que eu tenho, além disso, é o que? O seno de B igual a 4/5, ok? Beleza? Seno de B, quem é esse B? É esse ângulo aqui. Bem, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, olha só, observa que o cateto oposto está aqui, ao ângulo B, né? Então eu posso saber a medida de AC, né?
Bem, o que eu estou chamando de x aqui é o segmento AC. AC eu estou chamando de x. Né? Bem, seno de B é cateto oposto sobre hipotenusa. Mas o seno de B não é 4/5? Ou seja, 4/5 é igual a x sobre 20. Multiplicando cruzado, 5x é igual a 80. Ou seja, x é 80 dividido por 5, o que dá 16. Bem, agora vou tirar o x aqui e vou colocar o valor 16. Aqui mede 16 centímetros. E agora o que eu quero calcular é essa medida y. Mas eu só tenho seno, então não posso usar a relação trigonométrica. Porém, né, se eu tenho um cateto e a hipotenusa e quero calcular o outro cateto, o que eu posso fazer? Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Não é isso? Beleza? Bem, y ao quadrado mais 16 vezes 16, 256. 20 vezes 20, 400. Né? Então, y ao quadrado mais 256 é igual a 400, de modo que y ao quadrado vai ser 400 menos 256. Ou seja, y elevado ao quadrado é igual a 144. Então, y é a raiz quadrada de 144, que é 12. Então, eu tenho que x mede 16 centímetros, né? Esse x é quem? É o meu segmento AC. E o y é o segmento AB, medindo 12 centímetros. Ok? Continuando aí, temos mais? Temos mais um, né? No triângulo equilátero abaixo, calcule a medida x indicada, dado seno de 40 graus igual a 3/5, cosseno de 47 décimos e tangente de 45 quartos. Bem, vamos à questão, né? Vou apagar aqui, apagar só essa parte por enquanto. O que ocorre aí? Olha o triângulo que eles nos dão. Ele nos dá um triângulo dessa natureza e diz que aqui mede 40 graus e diz que aqui mede 40 graus. E o que eu quero saber é a altura desse triângulo, sendo que esses dois lados têm a mesma medida, que é 8. Vamos fazer uma correção aqui. Esse triângulo não pode jamais ser classificado como sendo um triângulo equilátero, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então aqui 40 mais 40 dá 80. Teoricamente esse ângulo teria que ser um ângulo de 100 graus. E se um triângulo é equilátero, ele tem 3 ângulos internos de 60 graus, né? Esse triângulo é um triângulo isósceles, onde essa é a base, né? Infelizmente a questão aí está complicada, né? Mas se aqui mede 8, significa dizer que cada parte dessa mede 4, né? Beleza? Então olha só, o que eu vou fazer? Eu não quero calcular x, aqui mede 8, aqui mede 4. Bem, eu sei que aqui se formam ângulos de 90 graus. Eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras nessa questão, tá? Sem problema nenhum. Assim como posso aplicar para saber x. Tendo 4 ou tendo 8, bem, se eu aplicar o seno de 40 graus, seno de 40 graus vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto vale o seno de 40 graus?
3/5. Multiplicando 5x igual a 24, x igual a 24 dividido por 5, o que dá 4,8. Né? Tá aí a medida aqui. Se porventura você achar algum valor diferente, deixa nos comentários da nossa aula, né? Porque essa questão ela está furada, essa questão ela está mal formulada, porque esse ângulo e esse aqui não poderiam ser ângulos de 40 graus, ok? Beleza? Finalizamos aí assim a correção da atividade 7.